Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto que foi me pedido num vídeo passado, num dos comentários do vídeo passado. Então eu já resolvi trazer esse vídeo porque realmente é bem interessante, é bem importante para muita gente que está decidindo ainda para qual país ir e onde vai morar. Então eu trouxe alguns comparativos entre Nova Zelândia, que foi o nosso primeiro país que a gente morou, Holanda, que foi o nosso segundo país onde a gente morou, e é claro, Brasil, que é a nossa terra natal, né? Com certeza a parte que eu vou trazer do Brasil, tu que tá me assistindo já conhece, mas é realmente para poder comparar esses três países, que foram os três países onde a gente já morou, e mostrar um pouquinho para vocês o que, no meu ponto de vista, é diferente entre eles. Continuando aqui um pouco ainda a ver com o trabalho, férias é uma coisa que no Brasil a gente sabe que é um pouco complicada. São raras as empresas que tu consegue negociar férias ou tirar as férias quando tu gostaria, né? Normalmente a empresa já tem mais ou menos programado quando tu pode tirar. E tem a questão também de, se eu não me engano, muitas empresas fazem, tu vai tirar tuas férias só quando a segunda estiver vencendo, uma coisa assim. Eu não lembro como é que funciona direito, mas eu lembro que tinha um esquema assim há uns anos atrás. Não sei se ainda funciona dessa forma no Brasil, se isso é permitido por lei fazer isso, mas enfim, né? A gente sabe como funciona. Então, férias pra mim é uma coisa bem complicada no Brasil pra quem é CLT. Em compensação, tanto na Holanda quanto na Nova Zelândia, eu sempre tive bastante flexibilidade com questão de férias. Nos dois países eu sempre consegui negociar bem as minhas férias. Lá tu pode tirar, por exemplo, 3, 4 dias, tu não precisa tirar 30 dias direto, tu pode tirar quantos dias tu quiser. Eu tô a fim de fazer uma viagem de 3, 4 dias. Aí tu pega aqueles 3, 4 dias, tira e desconta do teu total de horas de férias. E nos dois países, cada vez que tu trabalha, cada dia que tu trabalha, eles pegam as horas que tu trabalha ali, eles tiram o percentual de férias, né? Então esse percentual de férias vão acumulando junto com as tuas horas diárias. E aí eles vão para como se fosse um banco de horas que tu vai criando, que é um banco de horas de férias. E aí tu pode ir tirando de acordo com aquele teu banco de horas. Então tu não precisa esperar completar 30 dias, tu não precisa esperar completar, sei lá, um ano de trabalho para poder tirar umas férias. Não, tu pode tirar normalmente, né? Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, era super. Os meus chefes eram bem flexíveis quanto a isso. E tu podia ir tirando conforme tu fosse acumulando horas ali. Tu não precisava nem esperar algum momento certo e nem acumular alguma coisa. E falando em férias, já aproveitando aqui, a questão de viajar pra mim influencia bastante também nessa decisão de onde morar. Por quê? Porque no Brasil a gente sabe que viajar no Brasil é complicado, é caro. Fazer uma viagem às vezes daqui pra gente que é do sul, fazer uma viagem daqui do Rio Grande do Sul pro Nordeste é praticamente o mesmo preço de fazer uma viagem daqui do Rio Grande do Sul pra Europa. Então os valores das passagens são muito caras, fica difícil das pessoas viajarem. Essa é uma dificuldade para praticamente todo mundo, né? Em compensação, na Europa a gente viajava com passagens com preço muito barato, sem ser só de avião, dá pra fazer viagens ótimas de trem, de ônibus, os países são pertinhos, então tu conseguia conhecer muitos lugares por um valor bem acessível. Eu sei que o Brasil é gigante e por isso também influencia o valor das passagens, mas mesmo assim, uma viagem de ônibus ou de avião daqui do Rio Grande do Sul para Santa Catarina já é caro, que é o estado do lado. O país do lado da Holanda, por exemplo, se eu fizer uma viagem para Bélgica, né, que a gente fez uma viagem de ônibus para Bélgica, era super barato, era tipo $25 a passagem. Daqui para Santa Catarina não acho nada por menos de 100, R$ 200. Então, tipo, é uma grande diferença. E aí volta aquela questão do poder aquisitivo também, né, que 100, R$ 200 pro Brasil, se tu pegar uma pessoa que ganha um salário mínimo, é muito dinheiro. 25 euros para uma pessoa que ganha um salário mínimo na Holanda não é quase nada. Então, essa é a comparação que a gente tem que fazer. E na Nova Zelândia, até dava pra viajar, mas assim, também era muito caro. Pra tu viajar da Ilha Norte, né, que por exemplo a gente morava em Auckland, pra Ilha Sul já era caro. Pra te viajar pra fora da Nova Zelândia era muito caro. A gente foi uma vez só pra Austrália, né, das viagens fora da Nova Zelândia, e foi bem caro quando a gente foi. Tá certo que a gente foi no fim do ano, então isso influencia bastante. Mas mesmo assim, fazer uma viagem pra fora da Nova Zelândia era bem caro, então isso fez com que a gente não viajasse tanto, mas assim, dava pra viajar,
morar, mas é caro comparado com a Europa. Então a quantidade de viagens e de coisas rápidas que tu pode fazer, por exemplo, viagem de final de semana, isso era bem mais complicado na Nova Zelândia. Na Europa é super fácil e pra mim isso conta bastante nas minhas decisões de o que fazer e onde morar. Continuando minha lista aqui, temos o que? Processo imigratório. Isso aí é bem relativo, né? Porque depende da situação de cada pessoa. No Brasil a gente não tem processo imigratório porque, né, nascemos aqui. Pra mim, né, no meu caso, na Holanda eu tenho que fazer meu registro, é normal, já contei como é que eu fiz meu registro, mas eu não preciso de solicitação de visto, por exemplo, porque eu sou cidadã europeia, eu tenho um passaporte italiano e o meu passaporte italiano me dá direito de morar na Holanda, então eu realmente só preciso fazer o meu registro, não preciso solicitar um visto para morar. Já na Nova Zelândia, a gente solicitou visto para morar, né? Tem que fazer essa solicitação. No nosso caso, a gente fez o visto de estudante primeiro, depois o visto de trabalho. Depois do nosso visto de trabalho, nós poderíamos ter aplicado a residência, né? Para depois pegar a residência permanente, para depois pegar o passaporte. Daria para ter feito esse processo, mas nós optamos por não fazer e por nos mudar para a Holanda. Mas tem como fazer. A Nova Zelândia ele é um país muito aberto a imigrantes porque eles precisam de mão de obra, então eles estão sempre com uma lista de profissões em demanda e essa lista, quem tem experiência nas áreas que estão em demanda, eles favorecem o visto de trabalho, por exemplo, e aí a partir daí tu pode depois solicitar o visto de residência, por exemplo, e aí ir atrás de uma cidadania e tudo mais. Então a Nova Zelândia, mesmo tendo que fazer um processo imigratório, mas o processo não é muito burocrático, é um processo um pouco mais simples e mais fácil, porque eles realmente precisam de mão de obra. Vida social é uma coisa que pra mim também influencia bastante, né, nos países que a gente morou. Isso é uma coisa que a minha família, né, a minha mãe quando foi nos visitar comentou sobre isso. E a nossa família normalmente fala sobre isso quando a gente conversa, que é a questão de tu sair, né, que foi o que eu comentei no início do vídeo sobre no Brasil tu ficar no 0 a 0 porque tu tem sempre alguma coisa pra fazer. Quando tu mora fora, nem sempre as coisas funcionam assim. A gente tem vários amigos, tanto na Nova Zelândia, que a gente conversa até hoje, quanto na Holanda, só que não é a mesma coisa do Brasil. No Brasil, as pessoas estão sempre juntas, tudo é motivo pra te fazer, no caso aqui do Sul, pra te fazer um churrasco, tudo é motivo pra te juntar com seus amigos, pra te ver um futebol, pra fazer uma noite das garotas, pra qualquer coisa desse tipo. Sempre tem algum motivo pra te estar junto com os teus amigos. E às vezes tu tá tipo, fazendo nada, aí tu liga pra amiga, o que tu tá fazendo? Ele fala nada, aí tu fala, vamos fazer nada junto então, só pra tu tá junto com outras pessoas. Quando tu mora fora, a tua vida é tão corrida que tu não tem tanto esse contato, essa troca com seus amigos, vocês não estão sempre juntos. Tu vai fazer alguma coisa de vez em quando, mas não é sempre, não é com a frequência que tem no Brasil. Tu não vai ter toda a tua família que toda hora vai ter um aniversário. Tu vai ter alguns amigos, daí tu vai comemorar o aniversário deles quando tiver, mas não é sempre. Aqui no Brasil parece que toda semana alguém faz aniversário. E aí toda semana você compra presente pra alguém e aí tu vai gastando que nem doido. Lá fora não. Lá fora parece que a vida é mais tranquila e tu não tem tanta coisa pra fazer. E isso pode ser bom pra algumas pessoas e pode ser ruim, pode influenciar a tua vida negativamente. Se tem uma vida muito agitada aqui no Brasil, quando tu for pra fora, tu vai sentir que isso vai dar uma reduzida. E até porque tá saindo o tempo inteiro, é caro também. Porque às vezes tu não vai na casa da pessoa, tu vai tipo pra um barzinho, tu vai pra uma festa. E esse tipo de diversão, ela é cara. E aí tu acaba não indo tanto também, porque tu não quer gastar, porque às vezes tu ainda tá gastando em reais, tu ainda não tá ganhando o suficiente no país pra pagar todas as contas e sobrar. Então é bem complicado. Quem mora fora, se tá me assistindo que mora fora, vai entender o que eu tô falando. A gente tem uma vida social ok, mas não é tão cheia de compromissos como é no Brasil. Mas assim, as amizades são às vezes até mais fortes do que as que tu tem no Brasil, pra ser bem sincera. Tu vai ter, claro, tem amigos no Brasil que são como família, mas lá fora, pessoas que tu conheceu em pouco tempo, às vezes elas se tornam mais família do que muitos amigos que tu tem já há muitos anos aqui no Brasil, porque lá fora todo mundo, ou a maioria das pessoas, não tem família perto. Então quando tu faz uma amizade de verdade, a pessoa realmente vira tua família, é a tua família lá naquele país. Então isso é bem interessante e muda muito quando tu sai do Brasil. Tu nota muito isso. Tem mais 2 tópicos na minha lista que realmente
realmente são bem importantes pra mim, que o primeiro deles é transporte público. Isso é uma coisa que, né, a gente sabe como funciona no Brasil. O Brasil é bem complicado nessa questão de transporte público. É muito pobre o nosso transporte público no Brasil. Além de não ter transporte para todos os lugares ou não ter a todo momento, né? Às vezes tu vai de uma cidade para outra, tu vai ter um ônibus no dia, ou até mesmo o ônibus de dentro da cidade, tu vai ter um por hora. Na Holanda e na Nova Zelândia, nos dois países, o transporte público é excelente. Eu sempre usei transporte público nos dois países. Na Nova Zelândia eu usava muito quando a gente chegou, que a gente até comprou um carro logo que a gente pegou o visto de trabalho, mas eu normalmente não usava ele para trabalhar, eu ia de transporte público só depois de um tempo que eu fui comprar meu primeiro carro lá na Nova Zelândia. Então eu usei por muito tempo o transporte público de lá. Geralmente eu usava ônibus para me locomover do bairro onde a gente morava para o centro da cidade, que era onde eu trabalhava. Isso na nossa primeira casa que a gente alugou. E na Holanda eu usei o tempo inteiro. Eu nunca tive carro, a gente nunca teve carro na Holanda, né? Eu também não tinha bicicleta. A gente alugou a bicicleta por um tempo, mas eu não me adaptei em estar indo pro trabalho com chuva e coisa assim de bicicleta. Então eu usava transporte público todo santo dia. E aí lá, sim, lá eu usava tram normalmente para ir trabalhar, né? Que pegava bem pertinho da nossa casa até a esquina do meu trabalho, mas a gente também usou muito ônibus, a gente usou muito metrô pra tudo que é lado. Lá na Holanda a gente usava muito, 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 e usamos trem também pra ir pra outras cidades. Isso é uma coisa muito vantajosa da Holanda, que tem linha de trem pra tudo que é lado no país e facilita muito se tu quer conhecer cidades próximas de onde tu mora, coisa assim. Tem trem pra tudo que é lado, liga todas as cidades. Isso é muito legal e o valor é super justo, assim, vale bastante a pena viajar de trem por lá. E o último ponto é uma coisa que é bem diferente de um país pro outro, no meu ponto de vista, que é a saúde pública ou privada. O que acontece? No Brasil, a gente tem o SUS, né? A gente sabe que o SUS, ele é 100% gratuito, porém muita gente tem problema com o SUS de não conseguir consultas, exames, tratamentos. Então, muita gente acaba fazendo plano de saúde, indo para hospitais privados, procurando médicos privados. Então, no Brasil, a gente tem esses dois lados da moeda para saúde quando tá doente ou quando precisa de alguma coisa preventiva. Isso é bem importante também. Saúde preventiva no Brasil é muito boa, tá? Guardem essa informação, que eu vou explicar melhor por quê. Aqui no Brasil a gente tem esse costume de fazer exames preventivos, todo ano a gente faz, ou todo ano, ou quase todo ano. A maioria das pessoas procuram fazer check-ups, né, pra saber como é que tá a saúde. Isso é uma coisa que geralmente não acontece em outros países. Mas vamos lá, comparando saúde na Nova Zelândia. A Nova Zelândia eu gostava muito, muito do sistema de saúde de lá. Por quê? O sistema de saúde lá na Nova Zelândia, ele tinha... A primeira coisa que tu fazia se tu queria ir no médico, se tu queria pedir um exame, se tu queria fazer qualquer coisa, tu tinha que ir num clínico geral. Como se fosse um clínico geral. Tu marcava uma consulta com um clínico geral, tu pagava, acho que era 30 ou 40 dólares pra ir nessa consulta. Só que a partir dessa consulta, tudo que tu fazia, inclusive se tu precisasse de alguma medicação, era de graça, ou algumas medicações eram 5 dólares. Então, assim, tu não pagava um plano de saúde, mas o governo cobria os teus custos de saúde. Tu só tinha realmente esse gasto inicial de 40 dólares, o restante era tudo por conta do governo. Claro que tinha também aí a emergência, né? Caso tu tivesse alguma emergência, tu ia lá no pronto-socorro e tu era atendido. Porém, o pronto-socorro, se tu fosse pra emergência e não fosse uma emergência, tu pagava como se fosse particular tudo que tu fizesse na emergência. Então isso é uma coisa que pra mim é, tipo, genial. É genial. Por que é genial? Porque evita, às vezes a pessoa tá com dor de cabeça, às vezes a pessoa tá com uma dorzinha de garganta e a pessoa tá lá na fila da emergência, tirando o lugar de pessoas que realmente precisam daquele atendimento de emergência. Isso me deixa indignada quando as pessoas fazem isso. E aí na Nova Zelândia eles tinham esse método. Então, caso tu fosse pra emergência e tu não tivesse em uma emergência, eles iam te cobrar tudo como se fosse particular. Que é pra as pessoas parar de fazer essas coisas. Se tu tá com uma coisa, tô com uma dor de garganta, tu vai lá e tu liga pro clínico geral e pede pra agendar uma consulta com ele pro dia seguinte. Ou pede pra recepcionista pedir pra ele uma receita
pra te ir lá só pegar a receita e ir lá comprar um remédio. Então tem tudo isso, sabe? Que tu pode passar numa enfermeira, tu não precisa ir na emergência. Porque não é uma emergência, tu pode esperar. Claro que se for uma situação mais séria, aí sim, aí tu pode ir na emergência sem problema nenhum. Mas tem coisas que podem esperar um dia pelo menos. E tu pode, tipo, marcar um clínico geral de um dia pro outro. E isso realmente, pra mim, na Nova Zelândia era fantástico. Agora, a saúde na Holanda é complicado. Se tu tá buscando informações pra morar na Holanda, tu provavelmente já ouviu alguém reclamando da saúde na Holanda. E por que todo mundo reclama? Porque a Holanda, ela te obriga a pagar plano de saúde. A gente já começa por aí. Tu é obrigada a pagar plano de saúde. Se tu não paga plano de saúde, tu toma uma multa. Então, tu é obrigada a fazer teu plano de saúde assim que tu te registra na prefeitura. Tu tem que estar com o teu plano. Só que, quando tu contrata teu plano, tu tem que ir atrás de um médico da família. O médico da família é como se fosse um clínico geral. Só que esse clínico geral, tu não pode escolher qualquer um que tu quer. Que é ao contrário da Nova Zelândia, tá? Na Nova Zelândia, tu pode ir em qualquer médico. Inclusive, minha médica na Nova Zelândia era brasileira, o que era maravilhoso. Na Holanda, tu só pode pegar um médico da família, um clínico geral, que esteja ali no teu bairro. Eu não sei exato quantos quilômetros pode, no máximo, pode estar da tua casa. Então tem que ser uma coisa bem perto. E às vezes tu não gosta do médico que tá perto de ti, e tu não pode escolher outro, porque os médicos não te aceitam. Os médicos, tipo, mais longe da tua casa, eles não te aceitam, porque tu tá longe da clínica. Aí já é uma porcaria. Depois disso, lá na Holanda, eles não têm o costume de fazer exames preventivos. Então, tu vai no médico se tu tá doente. Se tu não tá doente, não tem por que tu ir no médico. Tu não precisa fazer exame antes de ficar doente, digamos assim. Eles não têm esse costume. Então, muitos médicos nem dão exames preventivos, tá? Tu tem que realmente fazer um baita drama pra te conseguir algum exame preventivo. Além disso, 90% dos médicos da Holanda, eles só sabem receitar chá e paracetamol. É tudo que eles sabem receitar. Qualquer coisa que tu tem, toma paracetamol. Tô com dor de cabeça, paracetamol. Tô com dor no dedo do pé, paracetamol. Tô com sei lá o que, paracetamol, chá. É bem complicado, é muito difícil. Eles de primeira, assim, logo de cara, quando tu vai fazer a tua primeira consulta, eles te darem alguma medicação mais forte ou te darem outros exames, alguma coisa tipo mais aprofundada, ou te encaminharem para um médico especialista. Eles normalmente vão te dar um paracetamol, te mandar para casa para ver se tu vai melhorar. Tipo assim, teu corpo tem anticorpos, ele que se vire para melhorar a tua saúde. Eles não são que nem a gente tá acostumado, que se tu tá com dor em algum lugar, o médico vai a fundo pra saber o que você tá com dor, de onde veio, qual é o melhor medicamento que tu pode tomar, o que ele pode te dar pra te melhorar mais rápido. Não, eles primeiro querem que o teu corpo melhore, tente combater a tua dor, o teu problema. Caso não combata, aí sim eles vão ir atrás do que tá acontecendo. Então, muita gente reclama da saúde na Holanda por esse fato, pelos médicos parecerem não fazer o suficiente pra quando tu tá doente. E realmente, tipo, quando tu tá doente, tu só quer que aquela dor, aquele desconforto que tu tá, aquilo passe de uma vez. E aí tu tem um médico e ele parecer não tá fazendo o suficiente no teu ponto de vista, isso é bem frustrante. Mas lá também tem pronto-socorro, tem essas coisas tudo, então caso seja uma emergência muito grave, talvez no pronto-socorro tu consiga um atendimento mais rápido e melhor. Mas lá sempre é recomendado que tu não vá pro pronto-socorro, a não ser que seja um caso de vida ou morte. Caso contrário, tu tem que sempre ligar pro teu médico de família primeiro e ele vai decidir o que tu vai fazer. Mesmo que seja de madrugada, normalmente as clínicas têm plantão, tu liga pra lá, pra clínica do teu médico de família, ou se não, tu tenta agendar uma consulta, alguma coisa pro dia seguinte. Então, sempre passa pelo médico da família, ao invés de ir pra uma emergência ou pra um hospital. Mas assim, saúde realmente na Holanda, eu nunca precisei usar, mas por todas as experiências que eu já vi, na grande maioria das pessoas, é frustrante a saúde na Holanda, mesmo tu pagando o plano de saúde. Que isso é o que mais me deixa pé da vida, porque tu paga plano de saúde e não é barato. E ainda assim, quando tu precisa, sempre tem alguma coisa que não vai dar muito certo. Então, pra mim, realmente, saúde, a Nova Zelândia tá disparada na frente de todo mundo. No Brasil, é claro, a gente tem nosso SUS, né, que por mais que tenha seus problemas, é o que salva a nossa população, né? Graças a Deus a gente tem o SUS e quem pode paga particular, paga plano de saúde, então tu tem essa opção dos dois, né? Tanto do SUS quanto do privado. E a Holanda é obrigada a pagar e seja o que Deus quiser, porque não tem muito o que fazer. E, gente, esse era o meu comparativo de hoje. Esse vídeo provavelmente tá ficando... Gente, eu não sei o que tá acontecendo, eu sou muito tagarela e os meus vídeos realmente estão ficando
compridos e eu espero que vocês estejam gostando. Então, por favor, já te inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e deixa nos comentários se tu tá gostando dos vídeos que eu tô trazendo, se tu gosta desse formato de vídeo um pouco mais longo ou se prefere uns vídeos um pouco mais curtos, mais rápidos. E também já aproveita e deixa nos comentários o que mais tu quer saber, o que tu tem curiosidade de saber da Nova Zelândia, da Holanda, de como tá sendo a nossa vida no Brasil, o que a gente tá fazendo aqui. Se tu tem interesse de ver vlogs sobre a nossa vida aqui no Brasil, do nosso dia a dia, da cidade onde a gente tá morando, deixa nos comentários pra eu saber o que realmente tu quer ver por aqui, pra eu poder trazer mais conteúdos. Como eu falei, esse vídeo aqui foi um assunto sugerido em um vídeo anterior, então assim que alguém já me manda uma ideia, eu já tento bolar o conteúdo e escrever tudo que eu lembro sobre esse assunto específico, de toda a nossa experiência, e eu realmente quero trazer e deixar todo mundo bem informado com todos os conteúdos por aqui. Não esquece, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa teu like que é muito importante pra mim, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau!